Primeira live do movimento Negras Vozes. São 3 mulheres negras da periferia que se colocaram à disposição para uma vaga na Câmara Municipal da maior cidade da América. E hoje nós estamos aqui na nossa primeira live com muita satisfação, com uma das mais importantes militantes do movimento brasileiro, que é a jornalista Neuza Pereira. A Neuza Pereira é uma jornalista dos primórdios. Nós aprendemos, eu aprendi muito com ela e sou da geração dela. Então, é com muita satisfação que a gente inicia essa nossa primeira live com essa grande mulher negra que vai nos contar alguma coisa e vai nos ensinar também, porque ela tem uma trajetória espetacular. Neuza Pereira é uma paulistana, moradora do Jaçanã, é jornalista, é coproprietária da empresa Abaiomi Comunicação, pioneira no feminismo negro. Olha só, gente, pioneira no feminismo negro. Olha o que nós temos que aprender com esta mulher. Pioneira no feminismo negro, foi idealizadora do primeiro ato público do movimento negro na escadaria do Teatro Municipal, no dia 7 de junho de 1978. E eu tenho a honra de dizer que eu também estava lá. Então, vamos começar o nosso bate-papo com essa jornalista. Eu já coloco ela à disposição, se ela quiser complementar alguma coisa que faltou da sua trajetória, porque é importante a gente saber a trajetória dessa mulher negra que nos espelha, que nos ensina e que nós vamos falar um pouquinho hoje. Pode falar um pouquinho, as meninas podem se apresentar primeiro e depois a gente passa para a Neuza a palavra. Deia, se apresente. A Neuza é aqui, quase minha vizinha aqui de Zona Norte. Eu estou aqui próxima à Cachoeirinha, ela está no Jaçanã. É uma honra estar conversando com você, Neuza, ter essa presença forte dessas mulheres que estiveram na escadaria, né? Eu gosto de falar sempre, né, colocar isso em evidência, que eu toco no Iulo Ademir e no Carnaval, né? Esse ano a gente homenageou a Lia de Itamaracá, mas no Carnaval passado a gente rememorou, né, essa atitude de vocês, do movimento negro, tão importante para que nós hoje estejamos aqui também falando de política nessa tarde, podendo também estarmos como candidata nessa coletiva, que tanto tem dado aí o que falar por aí, né? Tem feito burburinho. Então eu acredito muito que nós, mulheres negras, não deixamos o nosso legado passar de geração para geração, muito pelo contrário, né? A gente sempre agrega mais coisas e vai fazendo com que a gente sempre siga adiante e consiga aí uma melhora muito grande para as nossas vidas. Aí, Regina, faça as suas apresentações aí, você que está aí do ladinho da Magmãe. Olá, boa noite, companheirada, não só as minhas grandes amigas e companheiras de luta, Marilândia e Ideia Zulu. Agradeço imensamente, tá, Neuza, a presença, a oportunidade, né, da gente nos conhecer, ainda que seja virtualmente. Agradeço também a todas as pessoas que estão apoiando e acompanhando a nossa candidatura, seja ela ocorrendo de maneira virtual ou nas ruas. A gente tem recebido muito carinho das pessoas. Deu uma travadinha, Regina. Voltou, né? Deu uma travada aí? Voltou. Voltou. Agradeço aí a todos os companheiros e companheiras, agradeço imensamente. E principalmente a oportunidade de estar aqui ao lado dessas 3 mulheres maravilhosas, né? Porque para mim é sempre um momento de aprendizado e momento de grande êxtase. Esses aprendizados que eu tenho obtido aqui a partir do momento que tive a coragem de lançar o nosso nome aí em mandato coletivo. Muito obrigada, boa live a todos e muito obrigada quem está acompanhando a gente aí de casa, que não seja agora, mas que daqui para frente também. Muito obrigada. Isso aí. Vamos lá. Neuza, querida, você quer
falar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho que faltou aqui nesse pequeno release, que eu acho que ele é muito pequeno, pela grandiosidade das tuas lutas. Então, fala um pouquinho de você para nós, e aí depois a gente já começamos as perguntas e as meninas vão aí se organizando. Fala um pouquinho mais de você. Bom, na verdade, eu queria dizer que eu sou uma, para não deixar dúvidas, né? Eu sou uma das idealizadoras do primeiro ato público realizado lá no Ato Municipal aqui de São Paulo, em 1978, e aí também eu fui idealizadora, eu fui a única mulher que falou naquele ato, sendo que estava presente a Lélia Gonzalez, e aí também eu fui uma das fundadoras do grupo Afro-Latinoamérica, que foi o grupo contemporâneo mais revolucionário, né, que existiu com a Hamilton Bernardes Cardoso, no Gush. Eu só me lembro desse que eles adotaram o nome africano, né? Zulu no Gush. E também do Andrade, que ele adotou o nome de Jamuminca. Então, esse grupo Afro-Latinoamérica, que era um grupo de esquerda, ele propôs muitas coisas, entre eles a gente colocou a questão de mudar, de colocar o dia 20 de novembro como o dia da nossa real luta de independência, o Zumbi, nosso ídolo, e outras inúmeras coisas que a gente colocou lá, que depois ela veio fazer parte, que a Lélia ela levou para a Constituição de 1978. De 1988. Muitas das nossas reivindicações do movimento negro foi levado para a Constituição de 1978. As questões das ações afirmativas, a gente também já discutia isso. Em 1978, a gente já discutiu e colocou as próprias faixas que foram colocadas lá na frente do Teatro Municipal, prova da nossa colocação que o Brasil não era uma democracia racial, e muitas outras coisas que a gente colocou dentro do grupo Afro-Latinoamérica, que era um grupo de jornalistas negros que ficavam dentro do jornal Versus, que nos abriu essa oportunidade de estar reinventando a imprensa negra que tinha acabado há quase 20 anos, estava parada. E aí, dentro do Versus, porque o ato público de 78 foi um ato, e todo o seu questionamento, e toda a sua ideologia, era um ato de esquerda que a direita não poderia nunca chamar um ato público contra a discriminação. E naquela época, foi a época que estava todo mundo se revoltando ou fazendo atos públicos contra a ditadura. Então, estava o movimento estudantil, o movimento operário, o Lula ainda nem era um militante famosíssimo do ABC, estava o movimento da igreja, o movimento estudantil, acho que eu já falei, o movimento feminista branco, e então todo esse pessoal estava na rua, reivindicando o fim da ditadura. E aí nós, negros, dentro do grupo Afro-Latinoamérica, a gente achou que a gente também tinha que ir para a rua. Imagina, toda a sociedade estava organizada para lutar contra a ditadura, e nós, que éramos as maiores vítimas desse regime, teríamos também que fazer um ato público. E eu sei que o Milton Barbosa teve muito trabalho de chamar as entidades, porque as entidades eram meio contra a questão do ato público, pelo próprio período que nós estávamos, né? Eu sou a primeira mulher negra do Brasil que fui fichada no DOPS, entendeu? Como uma mulher que estava criando um movimento, na época, né, subversivo de mulheres, e um grupo Afro-Latinoamérica. Está bem escrito assim lá na coisa que eu tenho, que foi até a Bianca, que eu esqueci de falar outro dia, que esse pessoal que está agora reestudando a história, ressignificando a história
contemporânea, né, dos anos 70, e ela achou esse documento, e eu vou colocar no meu livro, porque eu estou fazendo a minha biografia. E, principalmente, porque eu fui a primeira mulher, a pioneira do movimento do feminismo negro, porque eu fui a primeira mulher a colocar a questão de todas as discriminações de raça, classe e gênero, né? Que eu fui a primeira mulher que dei visibilidade para isso, com o manifesto pela mulher negra, que eu levei no jornal Versus, e foi o único jornal que teve coragem de publicar esse manifesto, porque eu tinha levado em outros jornais de esquerda, e eles achavam, esse negócio de falar de luta de mulher vai dividir as discussões, a luta é de classe, não sei o quê. E a gente tinha contato com o pessoal de Cuba, e a gente sabia muito bem que não era bem assim, entendeu? Que os negros que ajudaram a fazer a Revolução Cubana, eles contaram para a gente que eles eram discriminados. Lá em Cuba, eles eram discriminados. Então, eu acho que foi um momento maravilhoso que a gente juntou, né, a luta de classes com a luta de raça, com o questionamento racional, da raça, racial, entendeu? Eu fico meio nervosa. E aí, o que acontece, né? Esse movimento, quando a gente juntou as duas coisas, a gente levou para os jornalistas brancos e todo mundo que acabou frequentando Versus, um conhecimento do verdadeiro movimento. Eles aprenderam muito com a gente aprendeu muito com eles. Então, eu devo dizer que eu levei para eu não perder o fio da meada, que eu levei esse meu manifesto pela mulher negra, e foi publicado, e foi, então, o primeiro manifesto escrito contra a discriminação da mulher negra no país. Entendeu? Então, é um texto histórico, que já foi publicado em alguns lugares, e, com isso, esse texto... E também porque, no dia do ato público, teve algumas mulheres que leram um texto parecido com esse manifesto que eu tinha escrito, e depois a gente até criou um grupo, que foi, acho que, o primeiro grupo de mulheres negras que ia discutir a questão de como a gente, como mulheres negras da periferia e trabalhadoras, a gente iria interferir nesse processo. E a gente ficou um tempo, a gente se reuniu, eu não sei se você se lembra, que tinha uma sede lá em cima, na Consolação, que era de um senhor chamado Seu Sebastião. E a gente se reuniu algumas vezes lá, né? Mas aí a gente tinha que trabalhar, eu tinha que voltar para a minha área, porque eu vivia de jornalismo, né? E aí esse grupo se dispersou. Mas importante de tudo isso é que esse movimento de mulheres, o que ele conseguiu? Ele conseguiu fazer com que mulheres começassem a repensar mais a sua situação na sociedade, fosse para mais... Aumentou o número... Cresceu demais o número de mulheres nas universidades, não só nas universidades, como em cursos profissionalizantes. Foi um boom da conscientização da mulher e da sua importância dentro da sociedade de classes e racial, que eu vejo até hoje. Então, foram quando começaram a surgir todos esses grupos de mulheres, né? Esses... Como que a gente chama mesmo? Eu estou meio nervosa. Não é? Os coletivos, as feministas negras. Os coletivos. As feministas negras, tudo foi a partir deste movimento que foi criado no Movimento Negro de 1978. E isso precisa ser muito bem colocado. E aí, lá no Verso, além de eu ser uma das fundadoras do Grupo Afro-Latino-América, dessa questão da questão da mulher. Aí, depois, eu fui da Convergência Socialista, fui a única mulher que participei da Convergência Socialista, da célula que se reunia dentro do Versus, e eu fiquei lá um tempo, enquanto o Hamilton foi para a Liga Operária.
Quer dizer que a gente teve, ali no verso, a gente teve oportunidade de estar em contato com grandes nomes, não de todos os setores, das artes e setores políticos também. Até eu estava falando numa live de domingo, que lá dentro do Versus, eu vi um dia lá o Galeano, Eduardo Galeano, escreveu As Veias Abertas da América Latina. Então, eu vi esse homem lá dentro do Versus. Eu via muitos jornalistas que tinham chegado de alguns países africanos, porque nós fomos influenciados, nós, esses 3 jornalistas, o Hamilton e o Jamuminka, eles estavam mais voltados com a questão da libertação africana, com as lutas que estavam acontecendo em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então, todos eles estavam, tanto é que eles até adotaram esse nome. Eles falavam, você não quer mudar seu nome? Eu falei, não, porque eu sou um fruto da diáspora. Então, eu tenho muita identidade com o movimento negro americano. Foi o que me fez politicamente. Eu sou uma admiradora até hoje dos Panteras Negras. Então, eu li tudo sobre os Panteras Negras. Eu fui uma seguidora muito grande da Angela Davis, do Bob Seale e outros representantes muito significativos do movimento, e eles tinham de Malcolm X. Então, eles tinham uma filosofia na qual eu sempre acreditei, que eu achava que a questão racial no mundo ela não se resolve com diálogo. Infelizmente, não é que você é a favor da violência, mas você tem que ter atitudes mais agressivas, entende? Então, o pessoal dos Panteras, eles pregavam praticamente a guerrilha urbana. Aqui, o que a gente queria? A gente tinha que ir para a rua, porque não adianta, você não espere de Congresso, não espere de nenhuma dessas instituições, porque a gente não tem poder político, que eles vão pensar nas questões do negro. Eles só respeitam aqui no Brasil, e eu acho que na América Latina, a gente está vendo aí os movimentos todos que estão acontecendo, eles só respeitam povo na rua, porque aí faz pressão. Posso só fazer uma intervenção, Neuza, aproveitando Sim. que você falou dessa questão da rua, né, da gente estar na rua e fazer o enfrentamento. Nas escadarias, na década de 70, eu até abri aqui, tem um PDF do jornal Versus, né? E até na capa dele eles colocam aqui, os negros estão nas ruas, né? Uhum. Hoje o movimento negro, os negros que vamos colocar assim esse poder entre muitas aspas, né? Dentro desse movimento negro que hoje está, essa jovem guarda do movimento negro, por assim dizer, você acha que eles vão poder um dia ter esse poder de guerrilha que o Malcolm X pregou, que os Panteras Negras trouxeram, ou você acha que a gente sempre vai acabar ficando subserviente a essa questão de ser mais político e menos proativo na questão dos nossos direitos? O que você diz enquanto essa sua militância mais ativa? Eu acho porque nós, da geração nós do movimento negro, não é porque hoje em dia as pessoas falam, nós da geração dos anos 70, não. O que fez o movimento negro unificado, porque o movimento negro unificado era um movimento de esquerda, e só a esquerda pode fazer as transformações que nós estávamos pedindo, entendeu? Eu não tenho partido, eu não tenho partido, eu sou uma pessoa socialista, todos eram socialistas. Malcolm X era socialista. James Baldwin era socialista. James Baldwin. Aquele, como ele chama? Frantz Fanon, que nós lemos no Verso. A gente era tudo novinho e tinha esses livros para a gente ler. É todo um pessoal que tem uma visão de igualdade, igualitária, de distribuição de riqueza. Então, essas pessoas são tidas como sendo pessoas socialistas, né? Sem um partido, porque tinha até um pessoal lá dos Panteras que era a favor do Partido Negro, o que é uma coisa que eu hoje não defendo,
porque a gente vive numa sociedade multirracial, tem os índios, tem imigrante, tem gente muito pobre, então a gente não pode defender um partido negro, só se for um partido negro que vai abarcar essas pessoas que são, ai meu Deus, essas pessoas que estão nesse barco das pessoas oprimidas. Aí quando vem para mim, pode ser meu coisa. Então, a gente, além de tudo, esse mundo de propostas que a gente tinha, e eu acho, né, não fugindo da sua pergunta, que tocam a campainha, oh meu Deus, eu fico aqui a tarde inteira, ninguém toca a campainha. Então, acontece, fica tranquila, live em casa é o nosso território, fica à vontade. Agora, isso mesmo. O que eu vejo, que a juventude, a nossa geração, foi uma geração muito negroide, muito negro. Eu fui premiada, me homenagearam, que eu achei maravilhoso. É um dos prêmios que eu já recebi alguns, mas eu achei esse, me tocou mais, porque é um prêmio que é Prêmio Neuza Pereira de jornalismo. E quem fez, né? Quem idealizou esse prêmio foi gente, foram jovens jornalistas, porque a nossa geração, ela lutou numa época que não podia, tinha polícia, eu fui fichada, o Hamilton foi procurado pela polícia, a gente não foi preso, por um milagre. Se eu entrasse presa, eu não estaria aqui falando com vocês, porque uma neguinha que fala de revolução, que mora na periferia, que não tem ninguém para ajudar, eles iam tirar o meu couro, entendeu? Mas eu me lembro que uma vez o Hamilton falou assim, olha, nós temos chegou para mim e falou assim, olha, aqui você me deu um cartão que era do Dalmo Dallari, que foi o advogado dos presos políticos. Aí eles falaram assim, olha, se você for presa, você apresenta chama o Dalmo Dallari. Porque o Versus, toda hora, era invadido pela polícia política, porque todos os brancos que estavam ali, era tudo gente da mais alta esquerda que frequentava ali. E a gente também começou a frequentar. Então, na minha época, como eu estava contando para os meninos, para essa live que eu fiz por causa do prêmio, a gente tinha um footing só de negros que se encontravam toda sexta-feira, ali frente ao MAPEN, ali perto da Rua Direita, ali na Barão de Itapetininga. Então, no Viaduto do Chá, era a época que a gente estava todo mundo influenciado pelo soul music, pelo Black is Beautiful, todo mundo com aquele cabelão, todo mundo se sentindo o máximo. Então, foi uma época de muita coisa, entendeu? Muitos bailes, bailes onde o pessoal negro ia se encontrar, e ali eles começaram, e com essas, tudo ainda muito vigiado, mas a gente tinha notícia do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, o movimento, e como aqui, né, os Estados Unidos, ele tem um poder de mídia muito grande, então ele influencia o mundo inteiro, então influenciou muito o movimento Black is Beautiful, ele influenciou muito a juventude da minha época, entendeu? Então, nessa questão da identidade, as pessoas começaram a se achar bonita, não sei o quê, linda, com todo mundo com aquele cabelão, foi quando começou essa coisa do cabelo, todo mundo deixar o cabelo natural, ou usar tranças, entende? Então, eu lembro que, além de eu escrever do ato público, né, fazer o discurso que as mulheres iam falar, organizar o discurso, eu e mais um querido amigo, Carlinhos, a gente saiu pelas ruas distribuindo lá panfletos avisando do ato público, mas que contou com 2.000 pessoas em plena ditadura, cheio de polícia disfarçada, de polícia política. E a gente saiu... Então, deixa eu te interromper um pouquinho. Dentro de toda essa história linda, porque isso você está narrando, é uma sankofa africana, né? Porque não existe o presente nem o futuro sem a gente olhar
o que aconteceu lá atrás, né? Essa história toda que você está nos contando. Se você tivesse que fazer hoje, ou está fazendo a sua biografia, o que você pautaria, o que você faria de paralelo do que está acontecendo hoje no Brasil, com relação não só o aviltamento com a violência policial aos negros, mas também a vida das populações negras que estão nas periferias. Como que a gente faria esse paralelo de hoje, vendo essa história toda de lutas, né, que foi que continua, né, ela não foi interrompida, porque nós acabamos, ainda temos que voltar lá, porque lá é que está essa grande referência de lutas, né? Você faria um paralelo de lá até hoje? Como que a gente poderia fazer um enfrentamento com mais estratégia, com mais ações? E se seria possível isso hoje? Olha, hoje tudo é possível. Se a gente conseguiu fazer em plena ditadura, que matou um monte de gente, que prendia, que sumia com as pessoas, hoje, aparentemente, não tem esse tipo de coisa, entendeu? Tem, e ainda a gente conta com a tecnologia, que você pode unir mais pessoas, chamar mais pessoas, e o enfrentamento que se faz quando a gente não tem poder político, o poder que a gente tem é o poder das ruas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar disposto a toda hora estar na rua, porque é o que chama a atenção da mídia, é o que acontece, é o que eles não querem ver os negros toda hora reivindicando. Hoje, eu sinto uma grande tristeza, porque eu sinto que aquele movimento que a gente começou em 78, ele tomou uma dimensão outra, que emperra, em vez da coisa ir para frente, emperra, porque todas as poucas benesses que a gente conseguiu, não foi de agora, foram lá dos anos 70, cotas, ações afirmativas, foram tudo pensamento que a gente jogou, mas a gente não sabia formular direito, porque a gente, igual eu já contei isso, eu sou militante antirracista, não é porque eu fui na faculdade aprender, porque eu era discriminada nos jornais, toda hora eu era mandada embora, quando tinha a lista de dispensa, era eu que era mandada embora, eu estava lá a primeira da lista, eu recebi os piores trabalhos para fazer. Então, eu até às vezes falo para as pessoas, eu não quero mais resistir, eu quero existir. Estou cansada de ficar resistindo, entendeu? Então, o que eu pensei que, depois de tudo aquilo que a gente fez, ia ter um segmento, como a gente está seguindo desde que a gente chegou aqui no Brasil, a gente continua fazendo as lutas que os nossos antepassados começaram a fazer. Então, eu pensei que ia ter um segmento um pouco mais forte, mas acontece que nós estamos vivendo um retrocesso e uma ditadura terrível, misturado ainda com a religião, entendeu? Então, quando você vem na periferia, como que chama? Ai, meu Deus, esqueci que a gente fala que esse movimento religioso... Não, é o evangélico, mas tem um outro. Neuza. Oi. Não, é que assim, dentro disso que você. Isso é uma. É que dentro disso que você está falando, em relação. Em relação, inicialmente, é lógico, desliga o seu som aí, Regina. Desliga o seu som aí, Regina. É que eu estou querendo fazer uma pergunta. Não é que está reverberando. Não pode, é que você está reverberando. Lembrei. Fundamentalismo religioso. Fundamentalismo. Então, eu moro aqui no Jaçanã. Se você for ver, aqui tem mais igreja do que supermercado. E essas igrejas, elas influem as pessoas na votação. Elas falam, porque eu fui candidata aqui ao Conselho Participativo, que é um conselho que cuida
que você deve saber, né? Que gere aqui as questões dos bairros. Minha filha era só evangélico que era candidato. E as pessoas, os pastores, levavam todo mundo da igreja para votar nos candidatos deles. Então, na minha época, dos anos 70, não tinha a lei da ditadura, não tinha fundamentalismo religioso. E assim, Tá sem som. O meu? O meu tá sem som? Não, tá com som, mas tá com um eco. Vê com o Tchelle aí, por que tá essa interferência? Por que tá com eco? Você sabe? Ninguém sabe, meu filho. Isso é coisa da própria... Agora parou. Agora parou. Agora, Neuza, parou. Só para a gente voltar um pouquinho pro tema da live, que é a questão do mercado de trabalho, da mulher negra, da mulher jornalista, você falou disso agora há pouco. A gente quer entender, você como pioneira, né, uma mulher pioneira no jornalismo, você falou mesmo que você era a primeira da lista na época dos cortes, que você sempre, por essa sua questão política, por ser socialista, por querer que a gente tenha essa igualdade dentro da sociedade, acabou sendo o alvo aí de muito preconceito. Como que você é um sucesso? Porque você é uma mulher de sucesso na sua carreira. Você é uma mulher reconhecida, você recebeu prêmios, tem prêmios em seu nome. Hoje, uma mulher negra que quer ingressar no jornalismo e tenha você, Neuza, como exemplo de trabalho, de força, o que você falaria para ela seguir em frente e continuar com essa força que você tanto coloca aí na sua fala agora? Olha, eu não sei se eu sou exemplo, entendeu? Porque eu sou uma força bruta. Eu faço as coisas porque eu sinto na pele. Aí, eu sou negra. A minha família toda é negra e a gente sempre, essa questão racial sempre permeou a minha vida. O meu pai dizia para mim, você para com esse negócio de racismo, porque você não vai arrumar trabalho, ele já sabia que tinha racismo. Para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ser assim, né? Você tem que ter o comportamento que o branco quer que você tenha, como tem os jornalistas de hoje. Você fala, porque hoje eu vejo essas jornalistas negras, elas não, porque o jornalismo não vai fazer revolução nenhuma, principalmente esse jornalista hegemônico que está aí. Você vai fazer o que o jornalismo é o braço armado da direita, mesmo ele sendo agora um pouco mais, vamos dizer, progressista, porque a coisa está tão bárbara que ele não pode tapar os olhos para as coisas terríveis que estão acontecendo dentro da sociedade. Mas isso não significa que eles querem mudar o sistema político. Eles querem pôr pessoas que fechem com o capitalismo um pouco, vamos dizer assim, mais humanizado, se é que pode se falar em capitalismo humanizado, porque o nosso é bárbaro. É bárbaro. Então, o que eu vou falar para as meninas? Eu fiz jornalismo ético. Então, o que eu vou falar para as meninas? Eu fiz jornalismo ético. Ninguém vai fazer um jornalismo que eu fiz, não, minha filha. E porque eu tive, como que fala? Eu tive o apoio de muita gente importante. Eu tive apoio de muitos jornalistas lá do Verso, eu tive apoio do pessoal jovem negro, eu tive apoio dessa turma eu tive apoio, eu tive uma rede de pessoas que estavam pensando assim.
Hoje em dia, o que eu vejo dessa juventude é que eles querem poder, eles querem fama. Ô, Neuza, dentro... Deixa eu falar só uma coisa. A Bell Hooks, ela diz uma coisa. Olha, o militante verdadeiro negro, ele não fica rico. No mínimo, ele fica com classe média. Porque ele está sempre levantando problemas. Sempre falando de racismo. Agora, eu vejo o pessoal que se diz que é de esquerda, está dentro de instituições que oprime o negro, que rouba dinheiro do negro, que não deixa, que não dá emprego para o negro. E pessoal negro que se diz que é ativista antirracista. Neuza, acho que a Regina está querendo fazer uma pergunta para você. Esteja à vontade. Regina? Mas meu microfone tá legal? Vocês estão ouvindo bem? Tá. Eu tô. Beleza. Eu estou, ó. Neuza, tô fascinada aqui, tô apaixonada por você, tá? História linda, uma história brilhante de luta. Eu sempre fico arrepiada aqui quando eu ouço esses relatos, assim, de toda essa luta, principalmente das pessoas que participaram ativamente. Hoje eu sou advogada, eu faço parte, óbvio, de uma família também que todo mundo aqui é preto e preta, e somos 4 advogados, 2 que foram cotistas pelo ProUni, que são políticas de cotas raciais, e 2 que foram se formaram através daquele financiamento estudantil, que não é diretamente direcionado para as pessoas negras, mas que atinge, em sua maior parte, obviamente, eu acho que as pessoas de classe baixa e baixíssima aí. Não pode falar classe baixa. Classe C ou classe D. Porque até essa coisa da nomenclatura, a gente tem que ter... Eu também tenho que repensar. Sabe? Porque são tudo termo que negrice, tudo que nos coloca numa situação de inferioridade e discriminação, entendeu? Então, a gente não é classe baixa, a gente é classe altíssima, porque se a gente chegou aqui e sobrevive até hoje, os nossos antepassados não tinham... Eu não tinha cotas, não, minha filha. Exatamente, é por isso, nesse contexto aqui da nossa classe C, D e E, que conseguiu esse financiamento, que conseguiu através de políticas afirmativas, se firmar e se engajar no mercado de trabalho, e por conta dessa democracia que está manchada, que está velada pelo fascismo, pela religião, pelo racismo, pela misoginia, qual que é o conselho? Pela homofobia. Aí, assim, para a gente que sente na pele realmente tudo isso, e aquele que vai para a luta mais agressivamente, ele vai sozinho nesse momento. Ele está isolado dessa luta, vamos falar hoje, que ela é mais concentrada de forma que nem a gente está fazendo agora. Ela é uma luta mais intelectual, ela é uma luta que é mais na tentativa de concentrar, de conscientização das pessoas, do que realmente numa luta de corpo a corpo, num embate ali mais pesado. E eu sei que você vem nessa linhagem do Pantera Negras, como você disse no início dessa live. Eu queria que você... eu falo em mais também... Eu falo em todo lugar, meu bem. Por isso que eu não arrumo nada. Para conscientizar também quem está ouvindo aqui. E tem uma outra discussão de pano de fundo de tudo isso, que recentemente uma loja muito famosa, tá? Não vou citar nomes aqui, mas acho que todo mundo sabe quem é. Ela fez um processo seletivo para dar um cargo de trainee, que não é um cargo mais alto da empresa dela, um cargo de trainee. Ela recebeu muita publicidade, porque esse cargo de trainee era exclusivamente para as pessoas
pretas, pardas, negros e indígenas. A repercussão desse concurso, dessa contratação de trainee, trouxe para ela, trouxe um volume muito grande, muito maior do que uma propaganda que ela fizesse diretamente, e de um lado, a população negra, que luta pelos seus melhores empregos, os seus melhores salários, ela não foi beneficiada. Por quê? É simplesmente um cargo de trainee. Não seria o cargo mais alto da empresa. Considerando toda essa conjuntura que a gente tem hoje, e que o embate hoje, ele é muito isolado, o embate físico, ele é muito isolado, como que uma pessoa, principalmente as mulheres negras, elas poderiam se engajar no mercado de trabalho atualmente? Olha, sempre que me fazem essa pergunta, eu sou suspeita, porque eu não acredito no capitalismo. Isso aí é um sistema, é uma coisa assistencialista. Então, o que acontece? Ele faz isso de propósito. Só algumas pessoas, ele pega alguns negros para cá, que em 70 a gente chamava negro de vitrine, e esses negros ficam à frente das televisões, principalmente na coisa da propaganda da televisão. Então, quando você vê todos aqueles negros nas propagandas de televisão, você pensa que o mercado de trabalho está aberto, que todo... Aí você vai no supermercado, você não vê um caixa negro. Você vai no banco, você não vê um caixa negro, você não vê ninguém. Eu, como jornalista, a minha profissão é observar. Em todo lugar que eu entro, eu procuro um negro, eu procuro um igual. Se não tem, é porque aquela empresa ela é racista. Agora, hoje em dia, meu bem, você tem, dentro do capitalismo, é com essas armas que o capitalismo oferece, entendeu? Você tem que se individualizar, porque o capitalismo, ele prioriza os sucessos individuais. Ele não é um sistema de, eu vou fazer... Tanto é que essa mulher aí da ML, o que ela está fazendo? Ela está coletivando, ela está fazendo essa coisa de abrir vagas para trainee, mas é assim, meu bem, você vai lá, faz o curso, depois você faz um concurso, se você passar, você recebe a vaga, se você não passar, você não recebe a vaga. Então, não é uma coisa assim que ela... É uma coisa assim, não, pode vir aqui 20 negros que já estão empregados hoje. Não. É uma situação meia falsa, né, de dizer que ela está contribuindo para terminar com o racismo, e ainda tem uma segunda coisa. O capitalismo no mundo, ele está em decadência, ele tá em crise, ele precisa arrumar mais compradores, ele precisa arrumar mais gente que tenha dinheiro para consumir. Então, esta senhora está pensando, não, é igual quando teve a Revolução Industrial. Não, vamos acabar com a escravidão, porque não dá, escravo tem que pôr mais gente para comprar. Nós estamos fazendo um novo regime, o regime é regime de consumo, tem que comprar, então não é possível mais ter escravo. E é a mesma coisa agora. Não, tem uma massa que não tem poder de comprar nada. Então, esses empresários, eles vão ter que abrir para que negros aumente, se eles quiserem, como eles não entendem nada de regime político, eles querem ficar assim, né? Nós estamos num regime fascista. Então, mas tem alguns que são como ela, o que acontece? Se ela conseguir se algumas pessoas conseguirem serem aprovadas nesse curso aí de trainee, o que vai ter? Mais consumidores. O que vai ter? O que aconteceu agora com ela fazendo essa coisa? Ela conseguiu atrair mais consumidores de uma classe média negra. O meu próprio irmão, coitadinho, beijinho para ele, não estou falando mal dele, ele comprou um computador para mim, aonde? Magazine Luiza. Então, os negros da classe média que têm acesso ao consumo,
eles ficaram muito sensibilizados com essa, com essa atitude dela. Eles vão comprar na Magazine Luiza. Então, Neuza, você considera que atualmente essa política, essa luta do movimento negro que surgiu ali, vamos falar, aqui no Brasil com vocês, em 78, hoje ela virou uma mercantilização da luta? Olha, eu nem falo que ela virou uma mercantilização, porque eu acho que ela se encerrou. Ela se encerrou lá em 78. Eu queria que esses negros hoje, que estão à frente de movimentos, vamos dizer assim, de inclusão social, eles me apresentassem uma maneira de que isso realmente acontece, dentro do capitalismo atrasado, homofóbico, racista, centralizador, moralista. Então, eu queria que eles me apresentassem uma forma de que isso possa acontecer para todas as para pelo menos 20% da população negra, o que eu não vislumbro nenhum a médio prazo e nem a longo, que isso possa acontecer dentro do capitalismo. Eu já vivi o suficiente para acreditar que esse sistema não resolve o problema de quem é oprimido. O oprimido é que tem que fazer a sua luta. Nós, os jornalistas, somos simplesmente um porta-voz dessa luta. Nós escrevemos o que esse pessoal, a luta do pessoal da periferia. Agora, como no Brasil, eu sou uma mulher de periferia, eu estou junto, eu tenho que fazer, é igual quando teve o movimento negro, eu tenho que escrever, eu tenho que estar na periferia lutando para pôr mais... eu fiz uma matéria outro dia, para o meu jornal, e aí eu fui no ponto do ônibus perguntar para as mulheres, olha, qual que é o seu problema aí, que você mais, que mais te afeta? É a condução, eu saio do serviço 5 horas, tenho que esperar 2, 3 ônibus para pegar ônibus, eu tenho que pegar o metrô lotado depois das 5 horas, eu tenho que pegar um trem tenebroso depois das 5 horas, sabe? Então, foi o problema que elas me apresentaram mais assim, batendo assim no rosto. Depois, problema de creche. Onde eu vou deixar minhas crianças? Não tem creche para todo mundo. Então a vizinha aqui, ela abriu lá uma casinha lá e pegava, punha as crianças. Então, eu achei que o nosso movimento, ele teve de 78, ele já fez muito. Muitas das nossas reivindicações, eles foram que agora está até se repensando aí, acabar com a Constituição de 88. Não, vamos fazer outra Constituição, esse pessoalzinho que está no governo. Então, eu queria que esse pessoal que está aí, que é um pessoal elitista, que não trabalha na periferia, que não vem da periferia, e quem vai ser... você, Marilândia, que vem de Itaquera, porque o meu primo, que é um estudioso, ele falou, eu já fui convidada a me candidatar. Aí eu chamei o meu vizinho negão aqui, que ele é cientista político, ele falou assim, não se mete nisso, que você vai perder você vai perder a sua casa. Neuza. Oi. Deixa eu só complementar aqui. Neuza, a Déia quer fazer uma intervenção. Que a Junéia, a nossa outra convidada, também entrou. Vamos tentar dividir agora um pouquinho as falas. Eu queria que você finalizasse esse seu pensamento depois desse gole d'água, para a gente poder já dar o salve aqui para a Junéia e ver se ela está escutando a gente, para a gente conversar com ela um pouquinho também, por favor. Eu aceitei fazer essa live com a Marilândia, porque eu conheço a Marilândia há muitos anos, eu conheço a sua vida, ela é amicíssima de uma grande amiga minha, e porque eu sei de toda a trajetória dela dentro do movimento negro, e porque eu não vou participar, abraçar candidato que é negro pela cor de ser negro.
Vamos votar. Agora nós temos que votar em preto. Não, eu não vou votar em preto porque ele é preto. Ele tem que ter uma atuação, como eu tive. Ele tem que ter uma atuação na periferia, ele tem que ter um projeto, mostrar. Olha, eu sei do problema que se passa lá, pelo menos na periferia, em algumas ou na qual ele mora, entendeu? Então, eu não posso falar para as pessoas que ela tem que votar em preto. Ela tem que votar em preto consciente. Primeiro de tudo, tem que ter consciência racial. Agora, eu não sei. Agora, ele tem que saber quais... o que o vereador faz, entendeu? Qual a função? Agora, o vereador, quando ele ajuda a melhorar a vida na periferia e nas comunidades, ele está atuando contra o racismo e contra a questão da pobreza e da qualidade de vida. Então, não me venha... eu sinto muito, eu até estou falando isso, mas teve pessoas que me convidaram e tudo mais, mas como eu não conhecia a vida, né? E eu também não conheço o projeto, eu não posso abraçar, porque eu estou mais de 40 anos nessa luta antirracista, e a luta antirracista passa também pela questão social, porque nós somos uma categoria os mais oprimidos, principalmente as mulheres negras. Eu não acredito nesse discurso de empoderado. Empoderado está uma minoria de classe média, negra, que tem algum poder, e fica falando em empoderamento. É um discurso individualista que não tem nada a ver com a coisa coletiva. Enquanto tiver um negro jogado lá na Cracolândia, por aqui na minha rua, está cheio de mendigo, mulheres negras sofrendo todo tipo de discriminação e sofrimento, eu não posso falar em empoderamento negro. Isso é um discurso, para mim, pequeno burguês e alienante, inclusive. Tá bom, Tá bom, querida, vamos dar um salve, então, para a Junéia. Salve, Junéia. Tá entrando? Ela tá já... Junéia, querida, oi, Junéia. Tá nos ouvindo? Junéia? Eu estou, mas eu acho que eu não consigo que vocês me ouçam. Eu estou discutindo. Quer dizer, eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. A imagem que estava um pouco turva, mas a gente estava te escutando. A imagem estava... Mas a voz estava boa, dava para ouvir. Você está nos ouvindo? Acho que não. Deia, vê com o Tchelle, ele que está no comando aí. Eu estou falando aqui pelo PC, mas não. Mas ela estava falando bem, ela travou. Libera o som dela e a câmera aí, por favor. Bom, ela caiu mesmo. Ela está aparecendo aí, mas ela caiu. Caiu mesmo? Caiu mesmo. Tá, então vamos... Bom, então, talvez ela esteja... Peraí, voltou. Isso. Voltou. Junéia, você está nos ouvindo? Isso, libera o seu microfone, por favor. Oi? Opa! Peraí. Isso, tá indo. É muito liberado. Junéia, você tá usando o 4G ou você está na rede Wi-Fi? Acho que ela está como eu, no celular. Não, mas se ela está usando mesmo o celular, se ela estiver usando o Wi-Fi, a conexão é melhor do que ela usar o pacote de dados do plano dela. Ela caiu de novo. Pessoas são problemas técnicos, temos que levar em consideração isso. Neuza, eu tive que aprender e muito, porque eu sou zero. Eu também,
Eu também. Ô, Junéia, libera o seu microfone para a gente tentar escutar, pelo menos para responder uma pergunta sobre o mercado de trabalho, acho que vai dar certo. Eu consigo te ver e estava te escutando antes. Aí, agora tenta falar, por favor. Quem passou é minha filha? Saiu, né? Junéia? Tá ruim mesmo a conexão dela. Eu acho que ela não vai conseguir, não. Eu acho que deve ser a internet, sei lá, qualquer coisa aí que todo mundo fala e que eu acredito. Sim, minha Não, filha, tá travando muito dela. Vocês estão me ouvindo agora? Oi, fala, Junéia. Deu uma vozinha sua aí, fala agora. Vocês estão me ouvindo? Marilândia! Muito ruim. Querida. Oi, Muito querida. ruim. Estamos te ouvindo. Beleza. Tá ouvindo muito distante e cortado. Esse aplicativo para mim, não sei por que não funciona. Não consegui ouvir a fala Eu não consegui ouvir a fala da Deia, mas eu quero dizer a vocês que no mundo do trabalho não dá. Quando a gente debate a questão da inclusão das mulheres no mundo do trabalho, eu tenho que dizer para vocês, é muito, 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 muito superficial o debate sobre a questão das mulheres negras. Ouviu? Estamos ouvindo e a Neuza acabou de pontuar isso também. Não existissem. Ai, gente, não existissem no mercado de trabalho e nós sabemos que as mulheres dentro do mercado de trabalho produzem, são as que mais trazem para o capital, mas infelizmente as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres negras, elas são absolutamente invisibilizadas. Como eu não sei se a Neuza, se a Maria. A Neuza já tinha. Como a Neuza também. E é invisibilizada. Mas, tenta pensar numa pesquisa. Meu bem, enquanto não houver, trazer as mulheres negras, elas estão totalmente invisibilizadas. E ainda tem umas que ajudam a essa invisibilidade permanecer. Eu não sei se vocês conseguiram me ouvir. Quando você fica discutindo empoderamento negro. Eu queria saber quem é que está empoderado, meu bem. Que negro está empoderado? É um que tem uma lojinha que vende umas coisinhas e o outro que vende não sei o quê. Aí ele tem a coragem de ir para a televisão e falar em empoderamento negro, porque ele está pensando no seu sucesso individual. Ele não está na sua ascensão individual. Ele não está pensando no coletivo, entendeu? No grosso das mulheres negras. Que isso, enquanto essas mulheres negras que estão invisibilizadas, elas não tiverem visibilidade, essas que pensam que estão na visibilidade, elas também sofrerão preconceito. Eu vejo a Maju ter que ler. Hoje ela leu uma matéria de uma pessoa, de um moço, que ele é entregador, e a mulher falou, não, eu não vou receber você aqui na minha casa, porque você é preto, e eu não recebo empregador preto, e também não compro de loja de judeu. A Maju leu a matéria, eu não consigo ler uma matéria dessa, eu já xingo logo. Eu falo, quem que é essa mulher?
Não, tem que ir em frente da casa dela e fazer um barulhão lá. Como você não compra de preto? Quem é você? Quem é a sua família? Sua família é família de imigrante que chegou aqui e tirou o emprego do preto. Eu ia ficar lá o tempo todo. Agora, o jornalista que dá na imprensa, que ganha 30 a 40 mil reais por mês, ele tem que dar notícia. Uma coisa que está te cortando o coração, você fica doente. Eu saí da grande imprensa. O lugar legal que eu trabalhei foi no Verso, porque lá eu podia fazer barraco. Na grande imprensa, não. Você tem que ser uma mulher... Você lê, ó, o negro morreu na esquina... Comprometida, né? Comprometida, você não está na luta antirracista. Não venha me dizer que você está com a luta antirracista, que nós fizemos um ato público por causa de um negro que foi morto. Agora, quantos negros são mortos? É morto por dia. Sabe? É isso aí. O meu irmão tem um carrão, a gente fica com medo. Às vezes ele vem me trazer aqui na porta de casa, a gente tem que ir embora, porque negro com carrão ou sem carrão, ele é visto como ladrão. Onde que esse homem arrumou esse carrão? Isso aí. Deve ser ladrão. A polícia já chega intimidando a namorada dele. E a gente tem medo. Entendeu? Aí a pessoa... E quando não chega, atirando, né? Porque ele não pergunta quem é. Atira logo. Neuza, para isso a gente tem, eu gosto muito de uma frase de um babalorixá que ele fala, que é o Rodney, ele é até aí dos seus lados aí, Mariporã, ele fala assim: nós não temos culpa. E essa questão do nós não temos culpa de termos um carrão, de andarmos bem vestidos, não é porque a gente quer correr da polícia, é porque a gente pode. Acho que a gente também precisa colocar isso também como uma forma também de se colocar diante da sociedade, né? A gente não tem culpa. Você precisa falar. Mas não tem culpa de ter. Sim, mas a polícia ela nos vê como o padrão, né? Mas isso é uma tática que eles utilizam, né? Agora está reverberando muito essa questão daquele curso para a Polícia Federal, onde os caras estão falando as maiores barbaridades, né? A gente vê que a polícia ela é despreparada, né? Ela é despreparada totalmente para ter um atendimento. Ela não é despreparada. Ela vê o negro como alvo, isso é despreparo. Vamos coordenar esse negócio aí. Que está havendo um atravessamento. O que eu, pelo menos, percebo que a Neuza está falando, e da questão do irmão, e que você lá, o Babalorixá, falou que não tem culpa, ao não dizer eu não tenho culpa, você já está individualizando a tua conquista. A conquista é sua. O que nós estamos falando aqui é de uma conquista de massa, das mulheres negras, dos homens negros, da nossa juventude que não tem acesso absolutamente a nada, nem a emprego, nem a universidade, nem nada, e acabam servindo, né, ao crime organizado, ou sei lá o quê. Então, é um pouco isso, né? Por isso que a gente fala que a questão do empoderamento, ele é de quem tem, e não de quem, não da massa. Porque a massa, por exemplo, quem sofre é a massa. Se a gente pegar a última estatística que saiu, o maior índice de desempregado na América Latina e em São Paulo e no Brasil é mulheres e homens negros. E os jovens negros nem conseguem ainda acessar o seu primeiro emprego. Então, é um pouco disso que a gente está falando. Quando você fala, desculpe, a culpa, nós não temos culpa mesmo, porque eles que foram pegar a gente lá na África. O problema é que eu não tenho a minha liberdade de andar com o meu carrão, porque a polícia invejosa, a polícia maldosa, que ela me trata como qualquer. Educada. Mas é nisso que eu quero chegar exatamente, nessa fala da Neuza. Nós que somos arrancados de um lugar e eles acabam sempre nos tratando como alvo, essa é a questão. Estamos aqui já com 1 hora de live, né? Essa conversa muito enriquecedora, foi muito bom estar aqui com a Neuza. Daí queria ver se a Marilândia tem as suas considerações finais. A Regina teve um problema técnico aqui, não conseguiu voltar.
A E Junéia a Junéia está também. aqui também para a gente ter essas considerações, para a gente poder aí fechar com chave de ouro essa nossa live aí tão enriquecedora com Neuza, Marilândia e as palavras da Junéia também, que falou exatamente muito do que veio corroborar com a fala da Neuza em relação do mercado de trabalho para a mulher negra também. Eu queria que a Neuza se desse as suas considerações para a gente encerrar, depois a gente passa para a Junéia, e aí eu faço esse encerramento, porque eu acho que foi espetacular. Neuza, querida, dá as tuas considerações finais, e a gente vai ter que conversar mais, vamos ter que fazer mais. A gente tem que, esse pensamento negro tem que ser mais orgânico, a gente tem que se ver mais e beber nessa fonte, porque a gente precisa dessa fonte. Eu, por exemplo, eu preciso dessa fonte, e eu estou sempre buscando cada vez mais, que é ela que me revitaliza. Dá as tuas considerações finais, querida. Não, eu agradeço muito o convite, agradeço também as pessoas que estão assistindo a live. Eu quero parabenizar você por estar fazendo uma candidatura coletiva, entendeu? Que já se vê que você não está procurando uma candidatura individual para você ficar bem na fita, entendeu? Então, eu parabenizo aquilo que eu puder ajudar para a sua candidatura, que é uma candidatura feminina, uma candidatura de gênero, uma candidatura de classe, então está dentro dessas três coisas nas quais eu acredito, e eu estou aqui morrendo de torcer para que você seja bem-sucedida na sua empreitada, né? E espero que você consiga, e acho que você vai conseguir, embora a luta seja árdua, mas eu estou aqui à disposição, porque eu acredito, porque eu te conheço, e eu sou fisiologista nessa coisa de negro, então eu acho que... eu também. Então eu dou meus parabéns pela sua iniciativa, e agradeço a todo mundo que prestou atenção, e desculpe alguma muito coisa obrigada. que eu sou muito... Muito obrigada, minha linda. Eu que agradeço. A Junéia, se ela está online ainda, se ela consegue dar... Está conseguindo falar, Junéia, as suas considerações finais? Só um pouquinho, que acho que tem um delay dela, só um pouquinho, ver se ela consegue falar, daí a gente escuta, acho que tem um delayzinho entre a fala dela e a gente escutar aqui. Junéia? Eu acho que ela não vai conseguir. Acho que ela não vai conseguir. Ela está tentando, mas... tá difícil. Bom, Junéia, então, a gente agradece. Se você depois puder gravar um vídeo, a gente coloca lá no Instagram, coloca no Facebook, desse seu apoio, né, que você já fez de uma outra vez. Infelizmente, questões técnicas. Isso. Está ruim mesmo, então, mas a gente entende. Vai lá, tá muito delay. Considerações. Daí eu vou falar aqui das minhas considerações finais. Para mim foi uma aula estar com a Neuza, né? E é sempre bom a gente poder beber da fonte, né? A melhor coisa, né? Sem ter ninguém inventando nada. Aí eu agradeço demais também poder estar nessa coletiva, né? Nessa empreitada coletiva de 3 mulheres negras, onde a gente possa aí realmente mudar a cara da Câmara, né? Como você mesmo falou, é uma candidatura negra, de classe, de gênero, então nós estamos aqui imbuídas de todas essas questões, né, que você trouxe aí com muita primazia, esperamos ser aí as portas-vozes, né, dessa sua luta também lá dentro, e você conosco vai ter com certeza o nosso gabinete sempre aberto para você colocar suas reivindicações, seja aí da sua região, ou de todo esse tempo aí de militância que você já tem. Então, desde já seja muito bem-vinda aqui conosco, tá bom?
Eu que agradeço muito estar aqui. Obrigada. Então, nós estamos em... A Letícia. Encerrou. Maguilândia, seu microfone ficou fechado, Maguilândia. Abriu? Não, Sim. Agora Ah, eu acho, Neuza, que essa caminhada é como você também falou, que não dá para ser individual. A nossa caminhada, os nossos passos vêm de longe, por isso que a gente está se encontrando, se reencontrando, se reafirmando e dando continuidade com os passos que vieram de longe, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que a nossa trajetória nessa caminhada, ela é coletiva, mas ela também é uma caminhada aberta. Ela é uma aberta, a gente não quer fazer esses mandatos que estão aí, que a pessoa é eleita, se fecha, se clausura, e acabou o diálogo, e acabou a escuta. É uma mandata de escuta. Nós queremos isso, escutar, porque se você não tiver essa capacidade de escutar o que as pessoas que trazem conhecimento, as pessoas que estão nas regiões, que estão nas nossas periferias, que estão nas nossas comunidades, a gente não puder escutá-la, a gente não está a serviço da cidade. A gente está a serviço de si. E nós não queremos isso. Então, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa escuta, nessa live, que foi uma aula de história, uma fonte que nós não podemos perder nunca, porque é uma fonte de conhecimento, de luta e de estratégia, porque ela deu aí que não é só a gente ficar falando e colocando lá na televisão, não sei aonde, não, é ir para a rua e ter uma grita, porque senão nós não vamos ser ouvidos. Então eu agradeço a todos que nos acompanharam e a todas, e a Neuza, essa grande mulher, que eu sou fã e que nos conhecemos há anos de luta, mas que vamos continuar juntas, porque a luta continua. Muito obrigado a Déia, essa mulher também de periferia, também de luta, que vem lutando com as suas bandeiras, defendendo a Regina, que teve um problema com o áudio dela, com a internet dela, e a Junéia, essa amiga, companheira também de luta. Muito obrigado a todas e todos, e não esqueçam, para a gente dar continuidade ao pensamento negro, no dia 15 de novembro, é 13, e 13.330. Oportunizem, porque são 3 mulheres que têm vozes e que querem ouvir as vozes de outras mulheres, de outros negros e de outras mulheres. Muito obrigada. Muito bem. Obrigada. Até dia 15, 13.330, não esqueçam. Isso, não esqueça. Neuza, querida, 13.330, tamo juntas. Tchau. Tchau. Um beijo a todas. Beijo.